Você declara a palavra. Você conhece os versículos. Você já repetiu promessas em voz alta, em silêncio, no quarto, no caminho do trabalho, antes de dormir. E mesmo assim, nada parece mudar. Isso machuca de um jeito que poucos entendem. Porque não é a dor de quem abandonou a fé. É a dor de quem permaneceu, de quem continuou crendo mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo frustrado. É a dor silenciosa de quem ama a palavra de Deus, mas começa a se perguntar em segredo: será que tem algo errado comigo? Kenneth Hagin dizia que uma das maiores lutas do cristão sincero não é aprender a declarar a palavra, mas entender por que aquilo que é declarado ainda não governa completamente a vida. Ele falava com pessoas fiéis, comprometidas, que conheciam a Escritura, mas carregavam esse mesmo conflito interior que você talvez esteja sentindo agora. Talvez você nunca tenha dito isso para ninguém. Talvez você nem consiga formular essas perguntas em voz alta, mas elas aparecem quando o dia termina, quando o barulho diminui, quando a mente desacelera e o coração fica sozinho com os próprios pensamentos. Você declara que Deus é provedor, mas o medo financeiro continua apertando o peito. Você declara paz, mas o corpo vive em alerta. Você declara fé, mas o cansaço não vai embora. E aí nasce um conflito interno difícil de explicar. A palavra diz uma coisa, a realidade mostra outra, e você fica no meio disso, tentando não perder a esperança. Aqui é importante dizer algo com muito cuidado, como o próprio Hagin sempre fazia. Não é falta de fé, não é rebeldia espiritual, não é frieza com Deus. É desgaste, é confusão, é o peso de carregar promessas sem entender por que elas ainda não se manifestaram na prática. Isaías declara algo profundo e definitivo. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada, sempre, sem exceção. Kenneth Hagin usava esse texto para conduzir as pessoas a uma reflexão mais profunda, nunca superficial. Se a palavra não falha, e se Deus não falha, então a pergunta precisa ser feita com reverência e honestidade interior. Para onde essa palavra está indo dentro de mim? Onde ela está sendo depositada? Onde ela está encontrando resistência? Ao longo de décadas ensinando sobre fé, Hagin alertou para um ponto que raramente é tratado com profundidade. É possível declarar algo correto e ainda assim não estar cooperando com isso no nível mais profundo do coração. É possível falar fé sem ainda viver a partir dela. E isso não faz de ninguém um mau cristão, faz de alguém humano, cansado, em processo. A palavra de Deus não é um comando mágico que responde à repetição. Ela é viva, ela é uma semente, e como Hagin ensinava, sementes precisam de solo, precisam de tempo, precisam de alinhamento interno. Este momento não é um chamado para esforço maior, não é uma cobrança espiritual disfarçada de ensino, e definitivamente não é um convite à culpa. É um convite ao discernimento, exatamente como Hagin sempre propôs. Um convite gentil, porém honesto, para olhar com calma e coragem para dentro, para perceber se a palavra está apenas passando pela boca, ou se de fato ela está encontrando espaço para governar pensamentos, emoções e decisões. Talvez a promessa não tenha falhado, talvez Deus não esteja em silêncio, talvez a palavra não esteja atrasada, talvez ela esteja esperando cooperação em um lugar mais profundo do que você imaginava. Há um espaço silencioso entre o que se fala e o que realmente governa o interior. Nesse espaço, muitas pessoas sinceras permanecem por anos sem perceber. Elas não estão mentindo quando declaram a palavra. Elas acreditam no que dizem, mas acreditar não é o mesmo que estar persuadido. E essa diferença, embora sutil, muda tudo. Kenneth Hagin ensinava que a fé que move Deus não nasce na mente, mas no coração. Ele dizia que é possível concordar com a palavra e ainda assim não viver a partir dela. A mente aceita, mas o coração ainda hesita. A boca confessa, mas o interior continua reagindo como se nada tivesse sido decidido. A fé do coração não é barulhenta, ela não precisa se provar, ela se estabelece.
Quando a palavra atravessa o entendimento e alcança o centro do ser, algo começa a se acomodar por dentro. A respiração muda, a tensão diminui, as decisões deixam de ser impulsionadas pelo medo, não porque tudo já se resolveu, mas porque o coração encontrou um lugar de confiança. Jesus nunca elogiou confissões longas, ele observava convicções. Quando perguntava se alguém cria, ele estava olhando além das palavras, estava olhando para o ponto onde a pessoa se apoiava quando ninguém estava vendo. É ali que a fé real se manifesta ou se revela ausente. Hagin alertava que Deus responde à fé do coração, não à linguagem decorada. Quando a confissão não atravessa o interior, ela se torna correta, mas ineficaz. Não por falha da palavra, mas porque ela ainda não encontrou espaço para governar pensamentos, emoções e reações automáticas. Um sinal comum desse desalinhamento é a ansiedade que persiste mesmo depois da confissão. A pessoa declara vitória, mas vive antecipando perdas. Declara provisão, mas decide sempre como quem está prestes a faltar. Declara paz, mas o corpo permanece em estado de alerta. A boca fala fé, mas o coração ainda se prepara para o pior. Isso não acontece por maldade espiritual. Acontece porque o coração ainda não foi persuadido. Ele ouviu a palavra, mas não se rendeu a ela. E enquanto não há rendição, não há descanso. A fé do coração sempre produz descanso antes de produzir resultados visíveis. Quando a palavra finalmente atravessa essa barreira interna, ela começa a reorganizar a vida de forma silenciosa. As escolhas mudam de tom, as reações perdem urgência. A pessoa não precisa repetir tanto porque algo já foi estabelecido por dentro. Como Hagin dizia, quando o coração crê, a boca apenas confirma. É nesse ponto que a confissão deixa de ser um esforço contínuo e se torna uma expressão natural de algo que já se decidiu internamente. E quando isso acontece, a palavra não encontra mais resistência, ela encontra governo, e onde há governo, há direção, estabilidade e avanço, mesmo que ainda não seja visível aos olhos. Existe uma espera que parece espiritual, mas que aos poucos se transforma em um lugar de estagnação interior. Não é rebeldia, não é incredulidade declarada. É uma espera silenciosa, quase confortável, onde o coração permanece suspenso, aguardando que algo aconteça, para então decidir confiar plenamente. E esse estado, embora comum, enfraquece a fé sem que a pessoa perceba. Kenneth Hagin explicava que fé nunca foi um intervalo entre o problema e a solução. Fé sempre foi uma resposta interior àquilo que Deus já disse. Quando a fé é substituída por espera indefinida, o coração permanece em alerta, observando sinais, calculando possibilidades, tentando interpretar circunstâncias. E isso cansa. Jesus nunca ensinou uma fé que depende do movimento externo para se posicionar internamente. Ele não dizia para esperar até sentir segurança. Ele falava de crer antes de ver, de receber antes de tocar, de se firmar antes de qualquer confirmação visível. Esse tipo de fé não ignora a realidade, mas também não permite que ela governe o interior. A espera prolongada cria um espaço onde a palavra fica em análise constante. Ela não é rejeitada, mas também não é assumida como base. A pessoa ora, confessa, mas mantém o coração em estado de observação. Nada é totalmente entregue, nada é plenamente decidido. E com o tempo isso gera um desgaste profundo, porque o interior nunca encontra descanso. Isaías mostra que a palavra sai com um propósito definido. Ela não hesita, ela não retorna para revisão. Mas quando o coração permanece esperando, a palavra encontra um ambiente que posterga sua ação prática, não por oposição, mas por indecisão. E a indecisão, mesmo silenciosa, interrompe o fluxo da fé. Esperar pode parecer humilde, mas fé sempre envolve um posicionamento. Quando o coração se posiciona, algo muda primeiro por dentro. A ansiedade perde força, a urgência diminui. A necessidade de controle se enfraquece, não porque tudo se resolveu,
mas porque o interior deixou de oscilar. Hagen ensinava que descanso verdadeiro não nasce da ausência de desafios, mas da decisão tomada. Enquanto o coração espera para ver, ele permanece tenso. Quando ele crê, ele descansa. E é nesse descanso que a palavra encontra espaço para operar com liberdade. Quando a fé deixa de esperar e passa a crer, o foco muda. A pessoa deixa de vigiar sinais e começa a permanecer firme. Ela não vive mais em suspensão emocional. Ela se ancora naquilo que já foi dito. E nesse lugar silencioso de confiança, a palavra começa a cumprir sua missão, não por pressão humana, mas por alinhamento interior. Há um nível profundo da vida espiritual que não é determinado pelo que se declara, mas pelo que governa silenciosamente o interior. Muitas vezes a palavra está correta, a confissão está alinhada, a doutrina está clara, mas o coração continua sendo conduzido por emoções antigas que nunca foram realmente confrontadas. Medo, culpa, frustração e sensação de injustiça não tratadas acabam ocupando o lugar que deveria ser governado pela fé. Kenneth Hagin ensinava que a fé verdadeira não convive em harmonia com o medo constante, não porque o medo nunca tente se aproximar, mas porque ele não pode governar. Quando emoções passam a liderar as decisões, a autoridade espiritual não desaparece, mas se torna silenciosa, enfraquecida na prática cotidiana. Jesus estava no barco com os discípulos, a palavra estava presente, a autoridade estava ali. Mesmo assim, o medo assumiu o controle do ambiente interior deles. Jesus não repreendeu a tempestade primeiro, ele confrontou o estado do coração. Não porque a tempestade fosse irrelevante, mas porque ela não deveria ter tido poder para governar a reação deles. Quando emoções não tratadas permanecem ativas, elas moldam a forma como a pessoa interpreta tudo ao redor. A palavra é filtrada pelo medo. As promessas são analisadas pela frustração. As decisões são tomadas a partir da dor acumulada. A boca continua falando fé, mas o interior responde com autoproteção. E isso cria uma divisão silenciosa. Hagin alertava que fé que permanece apenas no discurso não produz descanso, e quando não há descanso interior, algo está desalinhado. A fé do coração sempre gera uma quietude profunda, mesmo em meio às pressões. Não é a ausência de desafios, mas a ausência de desespero. Quando isso não acontece, é sinal de que outra voz está governando por dentro. Um exemplo comum disso aparece na forma como as pessoas decidem. Falam sobre provisão, mas vivem em constante antecipação de perda. Falam sobre direção de Deus, mas permanecem paralisadas pelo medo de errar. Falam sobre confiança, mas carregam uma culpa silenciosa que impede qualquer avanço real. A palavra não falhou, ela apenas ainda não governa essas áreas emocionais. Emoções não alinhadas não anulam a fé, mas abafam sua expressão. Elas criam um ruído interno, e onde há ruído, a autoridade espiritual não se manifesta com clareza. A pessoa continua crendo, mas vive cansada. Continua declarando, mas não descansa. Continua esperando, mas sem paz. Quando a palavra começa a alcançar essas áreas mais profundas, algo muda de forma quase imperceptível. As reações se tornam mais estáveis, o medo perde força, a culpa deixa de comandar, a fé passa a ocupar o centro e, como Hagin ensinava, quando a fé governa o coração, a autoridade espiritual deixa de ser apenas um conceito e passa a se expressar naturalmente na vida diária. Isaías descreve a palavra de Deus como algo que desce do céu com direção, propósito e intenção clara. Ela não cai de forma aleatória, ela não é lançada ao acaso. Assim como a chuva que encontra a terra, a palavra busca um lugar onde possa penetrar, permanecer e produzir fruto. Essa imagem revela que o cumprimento não depende da força da palavra, mas do caminho que ela percorre dentro de quem a recebe. Kenneth Hagin ensinava que a palavra sempre sai completa, mas o processo de cumprimento acontece em cooperação com o coração humano. Ele afirmava que Deus já fez a parte dele ao liberar a promessa. A continuidade desse movimento acontece quando a palavra encontra concordância interna, constância e postura alinhada com aquilo que foi dito. Muitas vezes, a palavra é declarada, mas tratada como algo que ainda está em avaliação. Ela é respeitada, mas não assumida como base final das decisões.
A pessoa fala a promessa, mas continua vivendo como se estivesse aguardando uma confirmação extra. Nesse ponto, a palavra não é rejeitada, mas também não é permitida governar plenamente. Ela fica em trânsito, sem encontrar um lugar definitivo. Jesus ensinava que quem crê não apenas fala, mas age e permanece. Não como alguém que tenta provocar um resultado, mas como alguém que já decidiu internamente confiar. Permanecer é uma das marcas mais claras da fé madura. É quando o coração não se ajusta a cada notícia, não oscila a cada atraso, não se reorganiza a partir do medo. Hagin costumava dizer que confissão sem prática é como um documento assinado que nunca foi entregue. A assinatura está ali, a intenção existe, mas o processo não avança porque falta continuidade. Falar alinhado significa que a confissão caminha junto com a postura, com o tom das decisões, com a forma de reagir às pressões do cotidiano. Isaías mostra que a chuva só cumpre seu papel quando a terra a recebe. Não basta cair, é preciso absorver. Da mesma forma, a palavra precisa encontrar um coração que não apenas concorda, mas se ajusta. Um coração que permite que ela influencie pensamentos, emoções e escolhas, mesmo quando os sentidos ainda não confirmam nada. Quando esse caminho é desobstruído, algo começa a acontecer de maneira silenciosa. A pessoa se torna mais estável, as reações perdem urgência, as decisões ganham coerência. Não porque tudo já mudou externamente, mas porque o interior entrou em acordo com aquilo que Deus já liberou. O cumprimento não começa quando a circunstância muda, ele começa quando a palavra encontra um caminho livre dentro do coração. E como Hagin ensinava, quando a fé para de oscilar e passa a permanecer, a palavra faz exatamente o que Isaías declarou. Ela prospera naquilo para o qual foi enviada. Há uma dor silenciosa em orar corretamente e ainda assim continuar vivendo como se o céu não tivesse respondido. A oração foi feita com sinceridade, as palavras foram bíblicas, a fé estava presente. Mesmo assim, a vida segue como se nada tivesse sido liberado. Não por incredulidade declarada, mas porque o coração ainda não se reorganizou a partir daquilo que foi pedido. Kenneth Hagin ensinava que um dos maiores desafios da fé não é pedir, mas receber. Receber não é um evento emocional, é um posicionamento interior. Segundo ele, muitas pessoas continuam orando porque ainda não aceitaram no coração que aquilo já foi concedido espiritualmente. A oração se torna repetição não porque falte fé, mas porque ainda não houve descanso. Jesus trouxe uma lógica que confronta profundamente a maneira humana de lidar com o tempo. Ele ensinou que existe um momento em que a fé considera algo recebido antes de qualquer evidência visível. Esse momento não é imaginário, ele é espiritual. É quando o coração decide confiar na palavra acima das circunstâncias, mesmo que nada ao redor confirme isso ainda. Quando a pessoa ora e continua vivendo como se ainda estivesse esperando autorização, algo importante é revelado. A palavra foi ouvida, mas ainda não se tornou referência principal das decisões. A vida segue sendo organizada a partir do medo, da urgência ou da autoproteção. A oração aconteceu, mas o interior não mudou de posição. Hagin explicava que fé que recebe antes de ver produz um tipo específico de comportamento. Não é euforia, não é negação da realidade, é estabilidade. A ansiedade começa a perder espaço porque o coração já não está tentando arrancar respostas do futuro. Ele se apoia naquilo que já foi dito por Deus. Muitos oram por provisão, mas continuam tomando decisões como se estivessem sozinhos. Oram por direção, mas vivem paralisados pelo medo de errar. Oram por paz, mas mantêm a mente ocupada com cenários de perda. A oração foi correta, mas a vida não foi reorganizada a partir dela.
Quando a confissão não altera a forma de viver, ela se torna apenas religiosa, não por falta de sinceridade, mas por falta de alinhamento. A fé verdadeira sempre redefine prioridades, reações e expectativas. Ela não muda tudo de uma vez, mas muda o centro de onde a pessoa vive. O verdadeiro recebimento acontece quando o coração para de negociar com o futuro e começa a descansar na palavra que já foi liberada. Nesse lugar, a fé deixa de ser um esforço constante e se torna uma postura. E, como Kenneth Hagin ensinava, quando a fé se estabelece dessa forma, a vida começa a se mover em direção ao cumprimento com naturalidade, não por pressão, mas por concordância interior. Chega um momento em que tudo precisa ser colocado em perspectiva, com caula e verdade. A palavra não falhou. Deus não se atrasou. A promessa não perdeu força. O que Isaías declarou continua sendo real. A palavra que sai da boca de Deus sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Sempre, sem exceções escondidas. Kenneth Hagin construiu todo o seu ministério sobre essa convicção. Ele afirmava com serenidade e firmeza que se algo não parecia estar se cumprindo, o problema nunca estava na palavra. A questão estava no nível de cooperação que ela encontrava no coração. Não cooperação feita de esforço humano, mas de alinhamento interior, de concordância real entre aquilo que se crê, aquilo que se fala e aquilo que se vive. Jesus é o modelo mais claro desse tipo de fé. Ele não vivia reagindo às circunstâncias, ele não se apressava para provar nada. Ele dizia o que o Pai dizia, cria no que dizia, agia a partir disso e descansava. Não havia tensão em sua postura, havia alinhamento. E desse alinhamento fluía a autoridade. Hagin ensinava que fé madura é viver hoje como quem já recebeu, mesmo quando os sentidos ainda não confirmam. Não como uma encenação espiritual, mas como uma posição interior. Quando o coração se firma nesse lugar, algo começa a se reorganizar. O esforço diminui, a ansiedade perde força, a necessidade de controlar cada detalhe começa a ceder. Quando a palavra encontra cooperação, a repetição perde protagonismo e a convicção assume o centro. A pessoa continua declarando, mas agora a declaração nasce de dentro, não da tentativa de compensar insegurança. A fé deixa de ser um campo de batalha diário e se torna um lugar de descanso consciente. A transformação verdadeira não começa fora. Ela começa quando o interior se alinha, quando pensamentos, emoções e decisões passam a caminhar na mesma direção da palavra. A vida externa pode ainda estar em processo, mas o interior já encontrou estabilidade, e isso muda tudo. Há uma paz que não depende de respostas imediatas, ela nasce do entendimento, da certeza silenciosa de que a palavra está em movimento, cumprindo exatamente aquilo para o qual foi enviada. Não por insistência humana, não por pressão emocional, mas porque encontrou espaço para governar. E quando esse espaço é finalmente aberto, a vida não precisa mais ser empurrada, ela flui. A fé amadurece, a esperança se estabiliza e a palavra, fiel como sempre foi, começa a produzir transformação de dentro para fora, no tempo certo, da forma certa, com a fidelidade que nunca falhou.